Salve nação Santista, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Danilo Rattori, do canal Meninos de Fora da Vila, parceiro aqui do Nasci Santista. Lê Pacheco gentilmente cedeu o espaço pra gente ajudar aqui, contribuir, né, fazer parceria sempre que possível. Então vamos falar do Santos e Água Santa, o jogo de hoje à noite na Vila Belmiro, 9h35, horário de Brasília. Um jogo já bastante envolto e muita pressão para a torcida do Santos. E o Santos que vem aí de resultados ruins, mas mais do que isso, um futebol ruim apresentado. O Santos venceu o Mirassol, mas saiu perdendo, achou um gol de empate. Depois ainda melhorou um pouco, conseguiu a virada, mas não apresentou nada contra o Guarani, perdeu por 2-0. E não apresentou nada contra o São Bernardo, achou um gol no final ali, um gol contra, né, do zagueiro do São Bernardo, que salvou o time de mais uma derrota. Nessa situação é que o Santos vai à Vila Belmiro hoje de noite. Lembrando, transmissão da Record, da TV aberta e também do Premier e do Paulistão Play, se eu não tenho enganado. E o Santos com mudança para, enfim, ver se esse time apresenta um pouco mais de conteúdo futebolístico, digamos assim. O Santos que vinha escalando ora três volantes, ora Soteldo como esse outro meio de campo, né? Acabava virando um 4-2-4, digamos assim. Dessa vez terá, aparentemente, efetivamente um meio-campista ofensivo, coisa que o Santos não vinha fazendo. E o nome da vez é Carabarral, o Gabi, né? O Gabriel Carabarral, que entrou bem contra o São Bernardo e vai ter possivelmente a chance de ser titular. Então a provável escalação com o João Paulo, Natan ou João Lucas, mas possivelmente o Natan. O João Lucas não vem agradando tanto o Odair Hellmann, então o Natan possivelmente vai ser o titular nesse jogo. Messias e Michael, então mantendo a dupla de zaga. O próprio Odair falou na entrevista coletiva que ele tinha a intenção de colocar o Michael porque ele tem mais experiência em jogar pela esquerda também, e aí por isso ele justificou a saída do Eduardo Bauerman. Então Natan, Messias, Michael e Lucas Pires. O Lucas Pires segue titular, o Felipe Jonathan segue fora. Rodrigo Fernandes, Sandri ou Dodi. O Dodi apresentou um desconforto, então ele é dúvida. Possivelmente será o Sandri, então, o titular. E Carabarral à frente desse meio de campo, com Ângelo ou Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo. O Mendonça, segundo o UOL aqui, o Lucas Mussetti, teve febre no treinamento, então ele é um possível desfalque também, apesar de febre é uma situação diferente, né? Talvez ele vá e fique no banco. E aí esse trio de ataque com o Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo, que é o ataque que meio que nós esperávamos mesmo, né? O Soteldo voltando depois também do desconforto, ele foi, parece que poupado no jogo contra o São Bernardo, acabou não entrando. Então teremos aí essa provável escalação contra um Água Santa que não vence já faz 4 meses, já viralizou essa informação, e é o atual lanterna do Campeonato Paulista. Parece até que eu tô zicando, espero que não, mas o Santos acaba entrando como favorito, não tanto pelo futebol que o Santos apresenta, mas sim pela situação do Água Santa. Esperamos aí que o Santos não ressuscite mais um quase defunto aí, né? Então o Água Santa, que é o lanterna do campeonato, mas também o lanterna do seu grupo, obviamente. É o grupo B do São Paulo, então São Paulo tem 5 pontos, Guarani 4, o Mirassol tem 1 e o Água Santa tem 1, são os dois lanternas. Água Santa que empatou o último jogo com o São Bento que vem fazendo um bom campeonato paulista, mas perdeu do... Cadê aqui? Perdeu do Corinthians por 3-0 em Corinthians e perdeu da Ferroviária 3-1. Então a Água Santa realmente fazendo um campeonato bastante fraco. Esperamos que o Santos consiga aí ter o resultado, né? Acho que é fundamental que o Santos consiga esses 3 pontos, até porque o Santos tem uma sequência agora de 2 jogos em casa, Água Santa nesta quarta-feira e no próximo sábado a Ferroviária, que vai ser no Canindé, mas o mando é do Santos.
decisão, inclusive, da diretoria, mandar o jogo para o Canindé. E aí na outra semana, no outro sábado, já vem o primeiro clássico contra o Palmeiras e que fecha essa primeira metade da primeira fase. Então o Santos nos primeiros 3 jogos, no primeiro quarto dessa fase inicial, dessa fase de grupos, conseguiu apenas 4 pontos. E a gente lembra que a parte final da tabela do Santos é bastante complicada. Então o último jogo, né, o Santos que lutou contra o rebaixamento até a última rodada das últimas 2 edições do Campeonato Paulista, mas pôde decidir em casa contra São Bento e contra a Água Santa. Dessa vez decide fora contra o Ituano, um adversário sempre mais complicado, inclusive para o Santos. E antes do Ituano vem uma sequência de Portuguesa e Corinthians. E aí, antes disso, São Paulo e Santo André. Então, o Santos tem bastante jogos complicados, essa sequência de últimos 5 jogos, né? São Paulo, Santo André, Portuguesa em casa, Corinthians em casa também e Ituano fora. É uma rodada bastante complicada, assim, é um final de campeonato bastante complicado para um time que veio sofrendo nas últimas competições, do Campeonato Paulista principalmente. Então, a gente lembra que não só a questão do rebaixamento acaba voltando à tona, mas também a questão da Copa do Brasil, da classificação para a Copa do Brasil, agora ser exclusivamente via Campeonato Estadual ou Copa Paulista, mas vamos focar aqui no Campeonato Estadual primeiro. O Santos precisa ficar na melhor das hipóteses entre os 5 primeiros, que daí o Santos não precisaria de outros resultados, né? Então, esperamos que o Santos aí reaja e mostre futebol. O problema do Santos, além de tudo isso, né, além desse elenco que é limitado, a torcida santista parece que já está num ponto de que não sabe mais do que reclamar, assim, né? Já cansou de reclamar do elenco, já cansou de reclamar do treinador, já é o 6º treinador, se eu não estou enganado, efetivo, desde que o Rueda entrou. A gente já teve Olan, Carille, Marcelo Fernandes algumas vezes, Orlando Ribeiro assumindo, Diniz, o Fabian Bustos, o Lisca. Então muda treinador e não resolve. Nossa, na minha conta ele é o 8º treinador. Então não tem mais força para ficar reclamando de treinador mais, né? É uma conjuntura toda que o Santos não tem conseguido reagir. Esperamos que hoje, nessa noite na Vila Belmiro, o Santos consiga aí mostrar mais futebol, mais desempenho, mais alguma reação e alguma evolução em relação aos últimos jogos, que o Santos mostrou realmente pouquíssimo futebol. Então é isso hoje, 9h35 da noite, Vila Belmiro, Santos e Água Santa, transmissão da Record na TV aberta, do Premiere na TV paga, do Paulistão Play se você tiver o acesso ao streaming. No mais, continue acompanhando aqui o Nasce Santista. Se quiserem, confiram lá no nosso canal também, Meninos de Fora da Vila. Que o Santos vença hoje, pra cima deles. Abraço, pessoal.